Futebol, Campeonato Maranhense, o Moto venceu e vai às semifinais. E o São José surpreendeu ao eliminar o Imperatriz, Fontinelli. Brincadeira, né, Soares? Só o futebol pode explicar. O São José sai daqui desacreditado, sem nenhum ponto, sem nenhuma vitória, venceu o jogo lá em Imperatriz. Resultado, eliminou o Imperatriz, tirou o Imperatriz das semifinais. Incrível, mas aconteceu. Vamos ver. No primeiro tempo do jogo, o Imperatriz até que criou chances de gol, mas só ficou no quase. Por pouco a bola não entra. Difícil finalizar e mais ainda aceitar que o São José, que veio de longe, sem nenhum ponto marcado, com todo o cansaço da viagem de mais de 600 quilômetros, mostrasse tanta resistência. Sobrou para o goleiro David, que tinha que se virar na defesa. Os técnicos só mexeram nos times no segundo tempo para ver se saíam do 0-0. Saiu Mazinho, entrou Ribamar no Imperatriz, Pedro Júnior substituiu Jorge no Peixe, mas ninguém achava o caminho do gol. Até que Otávio, já nos acréscimos 48 da etapa final, balançou a rede para a derrota do Imperatriz. Olha, quem ficou com a vaga foi o Araiós, né? Porque o Moto fez a sua parte aqui e venceu o jogo ontem aqui do Cordino. Mas incrível que o São José chegou, inclusive, o São Josué Teixeira, que deixou o time, já está dirigindo o Macaé, lá no Rio de Janeiro. Então, o primeiro lugar é do Moto e o segundo lugar é do Araiós, que estava na primeira posição, mas não jogou no final de semana e a vaga caiu no colo do time do Araiós, que se classificou, então, pelo saldo de gols. E o Imperatriz amarga, então, essa desclassificação. O Moto fez a sua parte aqui com dificuldades, com algum susto, conseguiu vencer. Com um gol de falta, o Moto venceu, passou pelo Cordino. Moto Clube e Cordino lutavam por vaga nas semifinais do primeiro turno do estadual. Em São Luís, a torcida rubro-negra estava confiante. O Moto dependia de um empate, mas o torcedor queria a vitória. Só que o Moto deixou os torcedores impacientes com a quantidade de chances perdidas. Só Gilson perdeu 2 oportunidades de saída. Mas o time rubro-negro tinha agora o loiro Henrique. Ele começou recebendo grande passe de Felipe, mas deixando de graça para o goleiro Cafuné. Henrique também criou, cruzou para Gilson, perder o gol. Depois deu passe perfeito para Felipe, que desperdiçou. O Cordino acordou. Na jogada do Moto, a bola bateu no juiz Myron Frederico Novaes e sobrou para Ulisses criar a primeira grande chance do time de Barra do Corda. Depois, a jogada que teve Ulisses e Niltinho terminou com um Gordo, que quase encobriu o goleiro. E teve mais. Ulisses bateu forte para a defesa de Juan. No segundo tempo, o Moto foi para cima com Jefferson Abreu e Felipe. Cafuné se virou. Cléo do Moto e Niltinho do Cordino se estranharam e foram expulsos. E aos 28 minutos do segundo tempo, o único gol do jogo foi marcado. Na cobrança de falta, Henrique mandou direto. Cafuné ficou só olhando. Moto 1-0. Michel ainda acreditou no empate. A bola bateu na trave e saiu para o lado. Jogo encerrado. Moto Clube 1, Cordino 0. Era o que a torcida queria. Classificação com vitória para as semifinais do estadual, com um gol do craque. Henrique, artilheiro do estadual, com 3 gols. Você pediu para bater a falta? Não, o Curuca estava perto da bola, eu falei, Curuca, calma que eu tô confiante que eu vou botar lá no fundo da rede. E aí foi, né? Aí foi gol e graças a Deus aí a felicidade da torcida matense. Ficou bonito esse visual aí do Henrique, né? Então, a impressão que quem ia bater a falta era o Curuca, porque eles veio por trás e bateu. Nós vamos repetir o gol, inclusive, do Moto. Esse gol garantiu ao Moto o primeiro lugar do grupo, você está vendo aí mais imagens do jogo. O Cordino realmente exigiu muito, deu uma pressão até no final, quase que consegue empatar a partida. Esse jogador Henrique, segundo o repórter Huerto Araújo, ele tem só 20 anos e foi o destaque do jogo. Foi o destaque da partida, é um dos destaques do Moto. O outro menino, Felipe, acabou substituindo ontem. O Moto só cresceu, inclusive, quando saiu o Felipe, porque o Felipe sabe tudo de bola, joga enormidade, só que está jogando muito para ele, precisa jogar mais para o time. Por isso, acabou substituído. O Moto só melhorou quando entraram Ítalo e Vitor no segundo tempo. Você viu aí o gol de falta que garantiu a classificação do Moto. Os adversários do Moto e do Araioses vão ser conhecidos na rodada de hoje.
é a última rodada da fase de classificação. Sampaio Correia e Santa Quitéria. Santa Quitéria está classificado, Sampaio precisa apenas de um ponto, apenas um empate. O Maranhão Atlético joga do Nilzinho Santos contra o time do Balsas, os dois jogos marcados para o mesmo horário, 20 horas e 30 minutos. O Maranhão, para se classificar, precisa que o Sampaio perca o jogo para o Santa Quitéria e ainda marcar uma vitória, pelo menos com vantagem de 2 gols. É claro que essa diferença de gols só depois do resultado. O Sampaio joga pelo empate. Agora, há 2 problemas para a rodada de hoje. Primeiro, o Estádio Castelão continua interditado. Agora, nesse momento, o jogo vai ser no Castelão com portões fechados. Pode ser que até agora, pela manhã, a Secretaria de Esporte consiga o laudo da vigilância sanitária e possa liberar o estádio para a torcida do Sampaio no jogo daqui a pouco à noite contra o Santa Quitéria. Mas, no momento, ainda agora, está sem o laudo da vigilância sanitária e o jogo é de portões abertos. Mas vai ser fechado, no Castelão. Né? A outra partida é no Nilzinho Santos. Outro problema. A PM avisou que não tem policiamento hoje para nenhum dos 2 jogos, nem no Nilzinho Santos, nem no Castelão. E aí fica complicado, a federação vai ter que recorrer à segurança privada, o que inclusive já ocasionou uma série de divergências, se pode ou se não pode, se é permitido ou não. Fontinelli, que há problemas para a rodada de hoje ainda. Acompanhei o basquete, a Liga Feminina de Basquete. Pois é, você teve o privilégio de acompanhar mais de perto o basquete e a 5ª vitória consecutiva das meninas do basquete na Liga Feminina, e com esse resultado, o Maranhão assume a liderança da competição. Léo Soares. O primeiro quarto marcado por momentos de instabilidade, tanto por parte do Maranhão Basquete, quanto pela equipe do Rio Claro. O time paulista começou melhor, mas aos poucos o Maranhão Basquete foi aumentando o volume de jogo. O Maranhão Basquete fechou a parcial em vantagem, 20-14. No quarto seguinte, o Maranhão Basquete foi melhor nos minutos iniciais. Isiane voltou a se destacar fazendo cestas importantes. O segundo período terminou com o Maranhão Basquete na frente, 36-25. Na volta do intervalo, o jogo ficou morno. O Maranhão Basquete seguia comandando o placar, com certa tranquilidade. Isiane ia bem ofensivamente e conduziu o time à vitória no período, 56-38. O Maranhão Basquete veio para o último quarto decidido a vencer. O time maranhense estava bem dentro de quadra. A vitória era uma questão de tempo. No fim, o triunfo do time maranhense. Vitória por 72-57. A gente trabalhou aí essa semana para chegar hoje, construir uma vitória, que acabou acontecendo. E, novamente, essa semana construir nosso trabalho aí para pegar o Recife, né? Que vai ser um jogo muito difícil, o nosso próximo jogo. Nós tivemos hoje a oportunidade de revezar bastante a equipe, de dar um pouco de tempo de jogo para todas as jogadoras. E isso, claro, às vezes custa um espetáculo mais bonito por parte da nossa equipe. Mas o importante nesse momento é você somar pontos. O importante nesse momento é você ir crescendo na competição e preparar para os próximos jogos, que são os jogos decisivos do campeonato. Muito boa a apresentação, vantagem muito boa no jogo. O Maranhão é líder, próximo jogo é no Recife, sábado, contra o Sport, que agora é o 4º colocado. E os gols nacionais, vamos agora, porque o Palmeiras só empatou no Paulista, o Corinthians segue sem vencer e o Flamengo perde no Carioca. Edvaldo Pereira, Biguá. Fontinelli, o Palmeiras, que estava com 100% de aproveitamento no Paulistão, tropeçou ontem diante do Audax, que saiu na frente com este gol do Denilson. Audax 1, Palmeiras 0. O Palmeiras empatou com Menjeta. E olha só, Allan Kardec ainda perdeu um pênalti para o Verdão. Final, Audax 1, Palmeiras 1. No Campeonato Carioca, o Vasco foi beneficiado com um gol contra do Peter. E olha só que faltavam 6 minutos para o fim do jogo. Nos acréscimos, o Nova Iguaçu chegou ao empate com o Rainer. E ficou nisso, Nova Iguaçu 1, Vasco 1. Léo fez os 2 gols da vitória do Cruzeiro em cima do América pelo Campeonato Mineiro. Voltando ao Campeonato Paulista, a Ponte Preta marcou o primeiro contra o São Paulo. Silvinho bateu cruzado. Ponte 1, São Paulo 0. Rogério Ceni empatou cobrando o pênalti 1-1. E Alemão de cabeça deu a vitória à Ponte 2-1. No Clássico Paranaense, Bruno Mendes faz Atlético 1, Curitiba 0. Marcos Guilherme aumenta a vantagem do Atlético para 2-0. E o Bruno Furlan fechou o placar em 3-0 Atlético Paranaense. No Clássico Gaúcho, Fabrício coloca o Inter na frente do Grêmio.
E o Barcos empata cobrando pênalti. 1-1 foi o placar final. O Corinthians, jogando com camisa amarela, começou perdendo para o Mojimirim. Sabe quem fez o gol? Mirita. E olha só aí, Mirita também marcou outro, só que contra. Final, Mojimirim 1, Corinthians 1. Com gols do Maicon, Erivelton e Walter, o Fluminense venceu o Flamengo no Campeonato Carioca por 3-0.